semente. Meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. O teu espírito convencer. Vou editar o meu comportamento. Deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Tua palavra é uma semente. Meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. O teu espírito convencer. Vou editar o meu comportamento. Deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Tua palavra é uma semente. Meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. O teu espírito convencer. Vou editar o meu comportamento. Deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor.
na cidade do nosso Deus, do santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, do santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Agite as águas, agita as águas paradas na minha alma. Me leve com o teu rio, me traz vida. Não tenho as palavras certas
derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Graça e paz, boa noite a todos. Eu sou Iranil. Hoje estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra ao seu coração. Quero mais uma vez deixar aqui um abraço a todos os irmãos da Igreja Nova Geração, em especial para todas as crianças também. Essa igreja poderosa que é formada por crianças também. Então um beijo para todos. E mais uma vez estamos aqui para ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Eu sei que você está aí na sua casa, reunido com a sua família, e certamente Deus vai falar ao seu coração, porque Deus tem uma palavra para o seu coração hoje, amém? Aí onde você está, feche seus olhos, vamos orar e pedir que o Senhor fale conosco. Pai amado, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome, glorificamos o Senhor hoje e para todo sempre. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor fale conosco nessa noite. Fale em cada coração, traga uma palavra de renovo. Renove a unção sobre cada família. Renove a unção no nosso coração, renove a esperança. Pai, continue cuidando de nós como o Senhor sempre tem feito, Pai. Muito obrigado por todas as coisas. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, do verso 13 ao 22. Jó, capítulo 1, do verso 13 ao 22, a palavra do Senhor diz assim: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estavam teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que palavra! Que expressão de adoração nós podemos ver aqui no versículo 20 e 21 de Jó, diante de tamanho sofrimento.
E nós temos muitas dificuldades de lidar com o sofrimento. Você tem dificuldade de lidar com o sofrimento? Geralmente nós temos muita dificuldade de lidar e aceitar o sofrimento. Principalmente quando se trata de alguém como Jó, que a Bíblia diz que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, quando nós levamos uma vida diante do Senhor, andamos em retidão, às vezes surge uma indignação no nosso coração diante do sofrimento, diante das dificuldades. Mas na Bíblia nós vamos encontrar pessoas assim como Jó. Nós vamos encontrar a história de Davi, de José, do próprio Cristo, de Elias, de Paulo. Pessoas que passaram por momentos difíceis, que enfrentaram os momentos de sofrimento, mas que mesmo em meio ao sofrimento, eles adoraram ao Senhor. Então, hoje nós vamos aprender como é que nós podemos ter essa atitude de adorar o Senhor, de glorificar o Senhor em meio a tempos difíceis, em meio a sofrimento. Deus, como eu citei, já encontrou homens assim, como eu citei aqui o nome de alguns deles. Mas será que hoje Deus tem encontrado homens e mulheres com essa atitude? Você tem sido alguém a quem Deus pode olhar e encontrar essa atitude em você? No momento como esse que nós estamos passando de sofrimento, dificuldade, você tem adorado ao Senhor? Você tem louvado ao Senhor? Nós estamos aqui falando da história de Jó. Jó, ele tem uma falência financeira total. Quantos nesses dias não estão preocupados com uma falência financeira? Quantos empresários estão por esses dias preocupados? O que fazer diante dessa crise? Jó sofreu uma falência financeira. Nós lemos aqui no texto de Jó 1, aqui a partir do versículo 13, que os seus animais morreram, os seus camelos morreram. Então foi uma falência financeira. Não bastasse isso, Jó também teve um luto total, porque a Bíblia diz que todos os seus filhos e filhas morreram. E diante de tamanha dor, este homem ainda adora o Senhor, porque a Bíblia diz que diante de tudo isso ele adorou. E quando Jó pensou que a tragédia total já tinha acontecido, perdeu seus bens, perdeu seus filhos, quando Jó pensou em se levantar, se não bastasse tudo isso, veio sobre ele um câncer que tomou todo o seu corpo. Mas em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Pelo contrário, adorou ao Senhor. Então, qual é o segredo para nós desenvolvermos essas atitudes diante do sofrimento? Então, eu quero trazer como título dessa mensagem, o segredo da vitória de Jó. Nós vamos aqui ver que o segredo, um dos segredos da vitória de Jó, foi que ele olhou para a direção certa. A atitude de fé que nós temos diante de uma dificuldade depende muito de para onde nós vamos olhar, aonde nós vamos colocar os nossos olhos. Então eu quero destacar aqui 3 direções para onde Jó olhou e que foi determinante para que ele vencesse essa dificuldade e que tivesse uma postura de adoração em meio ao sofrimento. Quero destacar então em primeiro lugar que a primeira direção que Jó olhou foi que Jó olhou para cima. Para onde você tem olhado nesses dias difíceis? Por várias vezes na Bíblia nós vamos encontrar o Senhor encorajando o seu povo a olhar para cima. Nós podemos ver em Gênesis 15, 5, que Abraão ele foi animado por Deus, ele foi encorajado ao Senhor a olhar para cima. Vamos ver o texto de Gênesis 15, 5. Diz assim: então conduziu até fora e disse: olha
para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Jó encorajou Abraão a olhar para cima no momento onde talvez ele pensava que as promessas do Senhor não iriam se realizar na sua vida. Deus prometeu que daria a ele um filho. Deus prometeu que a sua posteridade seria grande, mas ele já estava velho, a sua esposa também, e talvez um dia desacreditado dentro da sua tenda, o Senhor se manifesta para ele. Diz a Abraão: Abraão, vamos lá fora, olha para o céu. Você consegue contar as estrelas? Certamente ninguém consegue fazer isso. Então o Senhor disse para Abraão: se você consegue contar as estrelas, ainda que você conseguisse, seriam muitas, são muitas, assim será a sua posteridade. Então naquele momento o Senhor mandou que Abraão olhasse para cima. Em Colossenses 3, do 1 ao 2, também o Senhor diz assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando nós olhamos para as coisas aqui de baixo, nós só vimos tristeza, nós só vimos sofrimento. Nesses dias, quantos que têm fixado os seus olhos nessa situação de enfermidade em que todo o planeta está vivendo, ficam desesperados, ficam sem saber o que fazer. Então, no momento de dificuldade, é importante direcionar o nosso olhar para o alto, para as coisas lá do alto. Salmo 121 diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mais uma vez a palavra nos encorajando a olhar para o alto. Então Jó, ele foi vitorioso, porque ele olhou para o alto. E quando eu digo que nós devemos ter a nossa visão projetada para o alto, eu não estou falando de algo que é medido por metro, de uma altura natural. Eu estou dizendo que nós devemos olhar para a soberania do Senhor. Foi isso que Jó fez. Ele olhou para cima, ele olhou para o Senhor e entendeu que Deus é grande, que Deus é soberano, que Ele pode todas as coisas. E por isso, em meio àquela dificuldade, ele conseguiu entender que Deus estava sobre tudo e sobre todos, e estava acima dos seus problemas também. Então Jó foi vitorioso, porque ele olhou para cima, recebendo aquela notícia de morte de todos os seus filhos, da sua falência financeira. Ele olhou para o Deus soberano e conseguiu ainda dizer: Deus deu, Deus tomou, é o mesmo Deus hoje e sempre. Aquele Deus que deu pode tirar e tem poder para dar novamente. Esse é o Deus a quem nós servimos, o Deus que faz a ferida, mas que também é poderoso para sará-la, o Deus que abate, mas também que exalta. Esse é o Deus soberano que eu e você precisamos olhar. Olhe para o alto, olhe para o Deus poderoso que habita dentro de você, que age na sua vida. Isso vai ser determinante para você enfrentar um momento difícil, para você enfrentar o sofrimento. Então essa foi a primeira direção a qual Jó olhou e que foi determinante para a sua vitória. Em segundo lugar, Jó, ele olhou para frente. Também é algo muito importante, olhar para frente, prosseguir para o alvo, olhar para o futuro, olhar para aquilo que Deus tem reservado para nós. Nós precisamos ter uma visão ampliada, nós não podemos ter uma visão limitada. Então, no momento de dificuldade, Jó, ele olhou para frente. E nós também vamos encontrar na Bíblia Deus encorajando o seu povo a olhar para frente. Em Gênesis, capítulo 13, verso 14 e 15, quando Abraão teve uma desavença com Ló e tiveram que se separar, Deus disse a Abraão:
Deus disse assim para ele, em Gênesis 13, 14 e 15. Deus disse para ele: olhe para frente, ergue os olhos, olhe para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Olha o que Deus estava falando para Abraão naquele momento. Deus estava se revelando para ele ali naquele momento como um Deus de possibilidades. Esse é o Deus que nós servimos. Então olhe para frente, quantas possibilidades haviam. Olha o que Deus falou a Abraão: olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Olhe em outras direções, olhe para frente. E foi isso que ele fez. Então a nossa visão, ela pode nos limitar. Precisamos olhar para frente. Hoje pode estar tudo ruim. Hoje nós estamos enfrentando essa dificuldade, mas amanhã tudo pode mudar. Amanhã Deus pode fazer um milagre. E Jó nos ensina com esse coração de olhar no futuro, de olhar lá na frente, não fixar os seus olhos nos problemas. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Eu quero que você pense um pouquinho na sua vida, nessas dificuldades que sua família tem vivido por esses dias, em tudo que nós temos enfrentado como nação brasileira. Tá difícil? Tá difícil, né? Tá difícil para mim, tá difícil para você. Mas será que para Jó não estava difícil? Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 19, do verso 13 ao 22. Diz assim: pois longe de mim os meus irmãos e os que me conhecem, como estranhos, se apartaram de mim. Os meus parentes me desprezaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abandonaram, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Vocês conseguem entender o tamanho do sofrimento de Jó? Ele estava sendo desprezado pelos seus amigos íntimos. Ele conta detalhes aqui muito duros. Ele diz que o hálito dele era insuportável, que nem a sua mulher conseguia ficar perto dele. As crianças zombavam dele. Então, mesmo diante de tudo isso, esse homem conseguiu ter um olhar de esperança. Esse homem conseguiu olhar no futuro, conseguiu olhar para as promessas do Senhor para a sua vida. Então, eu aprendo com a postura de Jó que, independente da situação de sofrimento, independente das dificuldades, é uma decisão que nós temos que tomar no nosso coração, no nosso espírito, de ter fé e olhar para aquilo que Deus pode fazer. Então a postura de Jó foi fundamental, esse olhar para Deus. Como que eu sei que ele olhou para Deus? Depois desse texto aqui que nós lemos agora, que Jó relata a sua situação, que é triste, lamentável, nós podemos ver no capítulo 19, no verso 25 e 27, esse mesmo homem que estava passando por tudo isso. Olha as palavras desse mesmo homem no versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo,
os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Sabe, queridos, o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. E mesmo sendo dos livros mais antigos, esse homem, diante desse momento de sofrimento, ele consegue ter um olhar no futuro. Ele consegue lembrar do Redentor. Ele consegue lembrar do seu Redentor. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Será que nós não temos nos esquecido que nós temos um Redentor e que ele vive e que ele vai se levantar um dia sobre a terra? Que ele trabalha por nós, que ele vela por nós? Será que nós não temos nos esquecido? Será que diante dessa pandemia, diante das dificuldades que temos enfrentado nesses dias, nós não estamos tendo uma visão limitada? Então hoje, a história de Jó vem nos trazer esse alerta. Olhe para frente, olhe para o futuro, olhe para as promessas do Senhor. Eu quero dizer para você, os seus dias aqui nessa terra estão contados, mas você tem toda a eternidade para estar com o seu Criador. Não se desespere por essa breve e momentânea tribulação que nós estamos passando aqui na terra. Olhe para o futuro. Saiba que um dia nós estaremos com o Senhor, o adorando em todo o tempo. Se você tiver esse olhar para o futuro, se você tiver esse olhar para frente, para as coisas que Deus tem reservado para mim e para você, certamente você vai ser um vitorioso. Você, assim como Jó, vai poder glorificar em meio ao sofrimento. Então essa é a segunda direção que eu e você devemos olhar. Olhe para frente, meu querido. Deus tem algo novo para você. Amanhã tudo pode mudar. Amanhã tudo pode se renovar. Amanhã pode acontecer a cura dessa enfermidade. Amanhã as portas vão se abrir para você. Sabe que toda vez que uma crise é estabelecida, Deus olha para esse cenário e pensa assim: é um momento propício para eu fazer um milagre. Sabe, depois dessa crise, Deus vai se levantar em nosso favor, vai abrir novas portas, surgirão novas possibilidades. Você vai se levantar ainda muito mais forte, você vai se conhecer melhor, você vai ver que você é mais forte do que você pensava. Em terceiro lugar, nós vamos ver que Jó, ele olhou para dentro de si. Mas como que chegou esse momento para que Jó pudesse olhar para dentro de si? Sabe, como eu já disse antes, nós temos dificuldade de lidar com o sofrimento. E em meio ao sofrimento, por mais que Jó tivesse esse pensamento positivo e glorificasse ao Senhor e adorasse, houve um momento que ele começou a fazer muitas perguntas para o Senhor. Jó era um homem de Deus, assim como você. Você que é uma mulher de Deus, você que é um homem de Deus. Eu sei que você já viveu dias onde você questiona a Deus: Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que com a minha família? Por que comigo? Por que agora? Por que diante dessa situação eu me vejo impotente? E Jó também fez algumas perguntas para o Senhor. Se você ver no livro, você pode ler no livro de Jó, no capítulo 31, você vai ver que ele começa a perguntar muitas coisas para o Senhor. E diante de tantas perguntas, o Senhor também começou a fazer algumas perguntas para Jó, que levou ele a refletir e olhar para dentro de si. No capítulo 38 do livro de Jó, é bastante longo, mas você pode ler aí na sua casa, depois fazer um estudo desse livro que é maravilhoso. Mas no capítulo 38, diante de tantas perguntas de Jó, Deus fez algumas perguntas para Jó também. Deus perguntou para ele: Jó, aonde você estava quando eu criei o mar e determinei que as ondas chegassem até a areia e não passasse dali?
Jó, aonde estava você quando eu estabeleci parâmetros para a natureza? Aonde estava você quando eu criei muitas maravilhas? Onde estava você? E Deus começou então a perguntar algumas coisas para Jó. E diante das perguntas de Deus, Jó responde no capítulo 40, no verso 3, 4 e 5. Jó diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não repliquei, aliás, 2 vezes, porém eu não prosseguirei. Olha o coração de Jó. Ele estava fazendo algumas perguntas para o Senhor, assim como eu e você fazemos muitas vezes. Senhor, por que isso? Por que comigo? Por que agora? Por quê? Mas quando Deus começou a perguntar para ele e deixou tão claro no coração de Jó o quanto ele era grande, o quanto ele era poderoso, que é ele que tem o domínio de todas as coisas, que tudo não foge do seu querer, que tudo é determinado por ele. Aí então Jó caiu em si e respondeu: Senhor, eu sou indigno, o que eu poderia te responder? Eu não tenho como te responder. Eu ponho a mão na minha boca, eu caio em si nesse momento, o que eu estou falando? Queridos, no momento de sofrimento, às vezes nós falamos tantas coisas. Talvez nesses dias que você está aí com a sua família, você falou algumas coisas que talvez você nem se deu conta. Talvez você tenha murmurado, você tenha reclamado, você tenha questionado a Deus. Jó fez isso também, mas ele reconheceu que tudo está no controle do Senhor. Quando nós olhamos para dentro de nós e conseguimos enxergar quão pequeno nós somos, aí então nós nos voltamos para Deus e conseguimos enxergar também o quão grande Ele é. Diante dessas dificuldades que todos nós temos enfrentado, olhe para você agora. Olhe para dentro de você. Você pode fazer alguma coisa? Tem algum poder em suas mãos? Você pode mudar essa situação? Não. Agora olhe para o Senhor. Veja o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele pode fazer e realizar. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou esperamos. Esse é o nosso Deus. Então Jó, ele teve essa experiência de olhar para dentro de si e reconhecer: eu dependo do Senhor. O Senhor é poderoso, eu não sou. O Senhor pode todas as coisas, eu não posso. E aí no capítulo 42, no verso 2, ele diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você pode repetir isso aí na sua casa, junto com a sua família. Você pode declarar isso com fé. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O Senhor pode todas as coisas, tudo está no seu controle. No versículo 5, Jó, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, nós temos que ter essa experiência com o Senhor. Depois de, quando tudo isso passar, quando toda essa crise passar, independente do sofrimento que você estiver encarando, que você vier a encarar, quando tudo passar, você poder falar como Jó. Nós temos que poder falar como Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando você passar por tudo isso ileso, Deus ter sustentado a sua família, Deus ter preservado a sua vida, a sua saúde, você vai poder falar isso também: eu conhecia o Senhor, eu conhecia as promessas, eu sabia que Ele era poderoso,
eu já tinha ouvido falar, mas agora os meus olhos experimentaram. Eu pude ver a provisão do Senhor dentro da minha casa. Eu pude ver a boa mão dele guardando a minha casa, a minha família. Então, queridos, eu não sei qual momento você está passando, se é de sofrimento. Eu não sei como você tem enfrentado toda essa crise. Mas eu quero dizer que tudo isso é um tempo de aprendizado. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração. Olhe para cima. Veja um Deus soberano que pode todas as coisas. Olhe para frente. Deus tem promessas para nós. E Ele vai cumprir cada uma delas. Olha para o amanhã. Tudo pode mudar. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Amanhã tudo pode mudar. Deus vai renovar sonhos. Deus vai abrir portas para você. Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus de maravilhas. E olhe para si. Reconheça que você precisa do Senhor. Nós temos o Deus que é o todo criador, que tem domínio sobre os céus e a terra. A direção para onde Jó olhou foi fundamental para ele se levantar em Deus. Se você ler toda a história de Jó, você vai ver que diante de todo sofrimento, tudo que ele passou, ele saiu ileso, vitorioso. Deus restituiu tudo para esse homem. E ele vai fazer isso também, porque ele continua sendo o mesmo Deus. Ele vai fazer isso na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, pela tua palavra, Pai. Eu te louvo, Pai, por essa palavra que está registrada aqui no livro de Jó, que nos inspira, Pai. Essa palavra que hoje veio como água sobre a terra seca em nossos corações, que nos trouxe esperança, que nos direcionou, que colocou o nosso olhar na direção certa. Nos ensinou que nós devemos olhar para a tua soberania. Tu és um Deus soberano que pode todas as coisas. Nos ensinou, Pai, que os nossos olhos não têm que estar aqui na terra, que nós temos que olhar para frente, para as promessas que o Senhor tem para nós. Nos ensinou a olhar para dentro do nosso ser, reconhecer quão pequeno nós somos e só então entender o quão grande o Senhor é. Que essa palavra, Pai, chegue a cada família trazendo vida, que essa palavra possa trazer esperança, renovo em cada coração, Pai. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, fique com Deus, continue buscando a Deus aí na sua casa, continue orando por essa igreja, continue orando por essa nação. Tudo vai passar, tudo vai passar. É uma breve e momentânea tribulação que vai produzir em nós eterno peso de glória. Fique com Deus, um grande abraço.